Afinal, o que estava acontecendo? Todos recebiam mensagens, até mesmo ligações dos dois, mas ninguém mais os via. Tava muito estranho. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Miss Ayoshi, daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta, você já sabe, né? Nós temos esse encontro marcado, conversamos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. E daí é que a gente percebe, né? Como qualquer um, em qualquer lugar pode ser um monstro e a gente sempre tem que ficar em alerta. O nosso caso de hoje se passa na Inglaterra e hoje eu vou contar para vocês a história do John e da Lois. Virginia McCallum nasceu em 1988 em Shelford, que fica na Inglaterra. Ela era a caçulinha de 5 filhos do John e da Lois. A família era unida, tinha muito amor, muito carinho, e todos faziam o melhor para apoiar um ao outro. Eu não encontrei muitas informações adicionais, né, sobre a família, então eu vou dar um salto aqui no tempo e nós vamos direto para o início de 2019, quando a Virginia, né, que é a filha caçula dele, estava com 31 anos. Mas, gente, a Virginia não estava numa fase muito boa. Ela estava desempregada, não estava conseguindo se manter, se estabilizar na vida. Então ela pediu para os pais para poder voltar para a casa deles e ela se mudou, né, para morar junto com o John e com a Lois. Os planos da Virginia, né, para melhorar a vida, para mudar de vida, era começar uma faculdade no curso de artes e depois de formada ela iria conseguir um emprego, né, se tornar artista, iria ganhar muito dinheiro e ajudar todos da família que estavam dando apoio, né? E nessa mesma época, gente, de 2019, os pais da Virginia, né, o John e a Lois, estavam ambos com 71 anos, estavam debilitados e precisando de alguns cuidados, né? Precisando realmente que alguém fosse morar com eles para ajudar. O John, ele tinha glaucoma, diabetes tipo 2 e hipertensão. Já a Lois estava com ansiedade, agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo. Então eles realmente precisavam que alguém estivesse ali na casa com eles. A Virginia, indo morar na casa dos pais, ela poderia dar esse apoio, né, que eles estavam precisando ali, ajudar a tomar os medicamentos certinhos, nos afazeres da casa, fazer compras em mercado, né, cuidar ali realmente do dia a dia dos pais, né, auxiliá-los. E a Virginia acabou pedindo para os pais dela pagar essa faculdade que ela estava fazendo. E os pais, né, conseguiram falar não e começaram a pagar essa faculdade para ela. Mas vocês que estão aí, né, crimezeiros de plantão, devem ter notado que se eu tô contando essa história aqui, tem caroço nesse angu. Vocês estão certos. A Virginia não estava fazendo faculdade coisa nenhuma, gente. Na realidade, ela era viciada em jogos online. Então esse dinheiro que os pais davam para ela pagar a faculdade, ela estava gastando tudo em jogos online. E conforme o tempo ia passando e o vício dela ia aumentando, e as dívidas também, ela começou a tirar dinheiro das contas do pai e da mãe dela. Só que o John e a Lois começaram a ver, né, que o dinheiro estava sumindo da conta, o que estava acontecendo. Eles foram questionar a Virginia, né, para saber por que aquele dinheiro todo estava faltando. E a Virginia começou a inventar diversas desculpinhas esfarrapadas para eles. Uma hora era que hackers tinham invadido a conta dos pais e pegado aquele valor. Depois, eram erros, né, que o próprio banco tinha cometido, mas ela já tinha ligado lá para tentar resolver. E várias outras coisas que ela inventava. Enquanto isso, o vício em jogo que ela tinha só crescia. E a Virginia precisava cada vez mais de dinheiro. Então, como os pais estavam muito de olho, ela resolveu inventar uma outra desculpa. Resolveu enganar os pais de uma outra maneira. Ela disse para eles que ela estava sofrendo de algumas doenças, cada hora era uma doença diferente que ela tinha. Ela precisaria de dinheiro para fazer esses tratamentos médicos. Os pais, né, achando que realmente a Virginia estava com esses problemas, eles deram algumas quantias ali de dinheiro para ela poder se tratar, para ela poder sarar. Só que, gente, o John e a Lois davam ali uma quantia de dinheiro, mas ficavam no pé da Virginia o tempo inteiro, questionando, falando o que estava acontecendo e perguntando. E aquilo começou a pressionar a Virginia. E ela começou a bolar um plano. Trabalhar que é bom nada, né? Mas ela começou a bolar um plano. Em março de 2019, ela percebeu que o melhor para ela seria se livrar do pai e da mãe. Assim ela poderia fazer o que ela quisesse.
Nos próximos meses, a Virginia começou a acumular diversos remédios controlados, que lembram, os pais dela tinham diversas doenças, eles tomavam muitos remédios fortes, então ela começou aos poucos pegar um pouquinho desses remédios e guardar. Em maio de 2019, a Virginia esmagou alguns desses comprimidos e colocou uma pequena dose no almoço que ela tinha preparado para a Lois e para o John. Ela queria, na realidade, só testar, sabe, a eficácia dos medicamentos para ver o que ia acontecer. O John e a Lois almoçaram, né, então ingeriram aquele pó do remédio que ela tinha colocado, mas nada aconteceu. E os dias aqui foram passando. A Virginia, gente, tinha cada vez mais dificuldade de esconder dos pais os roubos financeiros que ela estava fazendo. Cada vez mais os pais ficavam questionando e pegando no pé dela para saber o que estava acontecendo. Em 17 de junho de 2019, a Virginia resolveu que era hora de completar o plano dela. Ela pegou uma grande quantidade de medicamentos e esmagou. E ela já sabia que o pai e a mãe tinham o hábito de tomar algumas bebidas ali antes de dormir. Então ela colocou esse pó que ela esmagou em 3 copos ali que ela deixou, colocou bebida e deixou para os pais dela tomar. A Virginia, ela deixou essas bebidas lá e ela foi pro quarto dela para dormir. Na manhã seguinte, em 18 de junho de 2019, a Virginia foi até o quarto dos pais dela bem cedo, para saber se o plano macabro dela tinha funcionado. Ela foi primeiro ver o pai dela, o John. E ele tinha perdido a vida, gente, devido à ingestão, né, da quantidade de medicamento que ela tinha colocado dentro da bebida dele. Mas a mãe da Virginia, a Lois, estava bem. Assim que ela viu a Virginia ali no quarto indo ver o pai, a Lois se levantou e perguntou o que ela estava fazendo ali, se estava tudo bem, o que tinha acontecido. Gente, a Lois, ela não tinha tomado a bebida dela inteira, ela tinha tomado só um pouquinho, começou a se sentir mal e já foi deitar. Só o John que tinha tomado a bebida inteira, por isso que ele perdeu a vida. Só que quando a Virginia viu que a mãe dela estava de pé, bem e viva, a Virginia saiu correndo do quarto e foi buscar um martelo. Ela voltou para o quarto da mãe, onde a mãe ainda estava atordoada, tentando entender o que estava acontecendo, e começou a atingir a mãe dela usando esse martelo. A Lois, ela ficou muito aterrorizada, surpresa, mas ela conseguiu meio que se defender da Virginia e segurar assim a mão dela. Ela levou algumas marteladas, mas ela conseguiu segurar a Virginia. E por todo o tempo ali daquela briga, ela ficava gritando com a Virginia, perguntando o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo aquilo. A Virginia, ela não falou nada para a mãe dela. Ela não respondeu esses questionamentos do porquê ela estava fazendo aquilo. Mas, gente, o que a Lois não tinha visto é que a Virginia também tinha levado uma faca com ela. A Virginia usou essa faca contra a própria mãe cerca de 8 vezes e a Lois perdeu a vida. Durante esse ataque frenético, a Virginia acabou machucando uma das mãos, cortando, né? E foi um corte profundo e ela precisou ir para o hospital, né, para cuidar desse ferimento. Já no hospital, a Virginia levou alguns pontos, né, fez o curativo ali na mão, e para o médico ela disse que feriu a mão cortando alguns legumes. E foi isso, né? Ela saiu ali do hospital e depois, já do hospital, ela foi até uma loja ali de departamento local e comprou 2 sacos de dormir. No dia seguinte ao crime, a Virginia, se fazendo passar pela Lois, solicitou por telefone um novo cartão de crédito. E ela usou, gente, esse cartão de crédito depois para comprar algumas joias e roupas. Mas ela olhou e pensou, nossa, o que eu vou fazer com o corpo do meu pai e da minha mãe? A Virginia colocou cada corpo em um saco de dormir e depois ela arrastou o corpo do pai dela, né, que já estava ali no andar de cima, quarto que eles faziam de escritório. Ela deixou no meio assim e ela improvisou uma espécie de mausoléu para o pai dela. Ela colocou vários blocos assim em volta do pai, blocos com cimento ali, tentou fechar o máximo que ela conseguiu, depois jogou alguns blocos com cimento assim por cima, tapou tudo e deixou o pai dela lá, depois fechou a porta desse quarto, né, que eles usavam como escritório, e foi isso. Já o corpo da mãe, a Virginia colocou
né, dentro do saco de dormir e arrastou para dentro de um armário que ficava ali em um outro quarto que tinha na casa. Ela colocou dentro do armário, fechou a porta do armário e selou com fita adesiva. Daí para frente, a Virgínia começou a usar o celular da mãe, né, para mandar mensagens para as irmãs, para falar que estava tudo bem, que estava passeando. Nessas mensagens de texto, a Virgínia sempre dizia como, no caso, né, se fazendo passar pela Lois, como ela estava se divertindo junto com o John. Depois, a Virgínia também usou o telefone do pai dela e começou a mandar mensagens, assim, fingindo passar por ele. Mensagem para amigos, para familiares, tudo para mostrar que eles ainda estavam vivos e bem. Nos próximos anos, sim, gente, nos próximos anos, a Virgínia usou o telefone do pai e da mãe e se passou pelos dois, inclusive conseguindo imitar a voz da mãe e também do pai ao falar ali no telefone com as irmãs, com os médicos, no qual ela remarcava as consultas que eles tinham, falou com diversas pessoas em todo esse período. Até mesmo, gente, a Virgínia fez uma ligação se fazendo passar pelo John para a polícia, para registrar uma pequena queixa ali de perturbação da paz ali no bairro, só para registrar na polícia algo do John, sabe? Como se o John tivesse feito aquela queixa naquele momento. É muito macabro. Para os vizinhos, né, que não viam mais o John e a Lois ali no quintal, na rua, a Virgínia sempre dizia que os pais estavam ocupados, às vezes que estavam viajando, às vezes ela ligava para os vizinhos se fazendo passar pelo pai e pela mãe. Ela enviou cartões de aniversário para as irmãs, para amigos, tudo isso se fazendo passar pela Lois e pelo John, tá? Ela era muito pilantra. Gente, a Virgínia também ligou para o serviço de pensão do John e da Lois, se fazendo passar por eles, e assim ela conseguia receber o dinheiro que era destinado para os pais. A Virgínia também nos próximos anos solicitou diversos cartões de crédito e também empréstimos em nome dos pais. Ela conseguiu roubar, fraudar, né, os pais em mais de 49 mil libras e ela acumulou uma dívida ali de 60 mil libras em jogos e empréstimos e tudo que ela fazia. 4 anos após ela ter tirado a vida dos pais e estar morando na mesma casa em que os pais estavam, um dentro de um quarto e o outro dentro do outro, sem vida, em 13 de setembro de 2023, a Virgínia ligou para o médico dos pais e desmarcou uma consulta deles. E, gente, as consultas do John e da Lois já estavam sendo desmarcadas, canceladas, remarcadas há mais de 4 anos. Então, naquele dia, o médico que sempre atendeu os dois e não os via há mais de 4 anos, resolveu ligar para o Conselho de Proteção do Condado de Essex. E o médico contou ali, né, para eles que estava muito estranho, que tinham diversas consultas canceladas e que ele estava muito preocupado com o bem-estar do casal. O responsável pelo Conselho de Proteção fez uma denúncia formal para a polícia, né, sobre a preocupação do médico. Já os policiais levaram a sério, iniciaram ali a investigação inicialmente como um caso de pessoa desaparecida. Os policiais ligaram ali na residência e conseguiram falar com a Virgínia. A Virgínia, ao atender o telefone dos policiais, disse que os pais estavam bem, mas que eles estavam viajando e que só retornariam no próximo mês, ou seja, em outubro. Mas os policiais acharam aquilo muito estranho e desconfiaram muito da Virgínia. Em 15 de setembro de 2023, os policiais, com um mandado de busca em mãos, foram até a casa onde a Virgínia morava com os pais. Os policiais invadiram a casa pela janela e também pela porta dos fundos da casa e encontraram a Virgínia parada no corredor. Assim que a Virgínia viu os policiais, ela disse que ela tinha algo para contar. A Virgínia confessou ali para os policiais que ela havia tirado a vida do pai dela e da mãe dela e que os corpos dos dois estavam no andar de cima da casa. Em um momento ali na filmagem, gente, da câmera corporal dos policiais, a Virgínia olha para o policial ali responsável que está interrogando ela e ela fala para ele assim: se anime, você pegou o bandido hoje. A Virgínia permaneceu presa aguardando o julgamento dela, que aconteceu em 4 de julho de 2024. Ela se declarou culpada durante o julgamento
e no final ela foi sentenciada à prisão perpétua, com um mínimo de 36 anos antes de pedir condicional. Eu pesquisei bastante esse caso e eu não consegui encontrar informações sobre os irmãos da Virgínia. Por que que eles não tinham ido à casa dos pais dele durante esses 4 anos? Como ninguém desconfiou de nada, então eu não consegui encontrar se eles moravam longe, se eles moravam em outro país. Então ficou aqui essa dúvida, se algum de vocês que mora aí na Inglaterra, que tem bastante gente aqui que curte o canal, souber de mais alguma informação e poder completar aí nos comentários, né, para enriquecer mais esse conteúdo, eu agradeço a vocês. Uma coisa que eu sempre penso nesses casos é como o egoísmo, a preguiça, é uma pessoa sanguessuga, parasita, né, a Virgínia, porque trabalhar não quer, né, mas viver de uma renda das pessoas que trabalharam a vida inteira e conquistaram aquela aposentadoria é tão terrível, sabe? É tão surreal. Eu quero muito saber a opinião de vocês aí sobre esse caso. O que vocês acharam? A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. E é melhor tomar cuidado com alguns filhos